nós vamos partir daí. O tema: vencendo os desejos egoístas. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Então Paulo, ele está preso, ele escreve uma carta da cadeia à igreja dos Filipenses, e ele tem o desejo de enviar o seu discípulo Timóteo. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Olha que coisa boa, né? Mas você ouvir de um líder, né, exatamente essa frase, como que é bom, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sei qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos por mais um momento. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida, nós te pedimos que o Senhor nos conduza conforme a sua vontade, ó Pai. Queremos não somente compreender o texto, mas nós queremos a revelação vinda do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para a sua palavra, para a sua voz, para o seu agir nesta manhã. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, então uma das características mais marcantes de Timóteo era exatamente essa, né? Paulo, ele tem essa intenção de enviar um discípulo à igreja de Filipenses, e ele tem o desejo de enviar Timóteo. Paulo tinha outros discípulos, né? Não tinha apenas Timóteo como discípulo, né? Tito também era um discípulo muito perto do apóstolo Paulo, e Paulo tinha outros discípulos também, inclusive alguns até o abandonaram no meio da carreira, né? No meio da caminhada. Porém, Timóteo, ele tinha uma característica que o destacava de todos os outros discípulos do apóstolo Paulo, né? Primeiramente, Paulo, ele deixa muito claro que o relacionamento entre ele e Timóteo era um relacionamento de pai para filho. Era um relacionamento de pai para filhos. Nós ministramos no último domingo a respeito de termos o nosso coração, quem se lembra? Unidos, entrelaçados. Era exatamente, né, essa a relação do apóstolo Paulo com o seu discípulo Timóteo, né? Era de coração unido, de coração entrelaçado. E essa característica tão marcante na vida de Timóteo, Paulo, ele deixa ela muito claro, né, quando ele faz essa introdução do desejo de enviar Timóteo aos Filipenses. Ele diz assim, que de igual sentimento, ele não tinha nenhum discípulo, que tinha um sentimento diferenciado. E qual era esse sentimento, né? O desejo de cuidar das pessoas. Inclusive ele diz assim: todos os outros procuravam o seu próprio interesse, procuravam o seu próprio bem-estar. Porém, Timóteo, ele era muito diferenciado. Paulo diz assim: Timóteo não é dessa forma. O Timóteo não é uma pessoa egoísta, né? Pelo contrário, eu tenho certeza que quando ele chegar aí na igreja, ele vai procurar olhar para a igreja e ajudar a igreja. Então, essa é a expressão do apóstolo Paulo em relação ao Timóteo. Nós vivemos, gente, em dias ou no mundo que é um mundo egoísta, né? E eu sei que você sabe disso tão bem quanto eu, né? O mundo é um mundo egoísta, as pessoas, elas estão cada vez mais caminhando
para isso, gente. Pessoas que buscam somente aquilo que lhe interessa, que busca apenas, né, o seu prazer, e nisso nós vamos perdendo, né, os relacionamentos eles vão diminuindo. Por isso as pessoas hoje, né, o mundo como um todo, tem tanta dificuldade de se relacionar. E nessa dificuldade, as pessoas elas vão se fechando e vão se fechando cada vez mais. E por que isso acontece? Exatamente por causa desse negócio chamado egoísmo, né? E o Timóteo não era uma pessoa egoísta. Inclusive, o apóstolo Paulo ele diz isso, né? Ele fala assim, olha, eu estou enviando Timóteo, porque Timóteo não é egoísta. Ele não vai pensar apenas em si, porém ele vai pensar na igreja como um todo. O egoísmo, ele destrói pessoas. Você sabia disso? O egoísmo é terrível. A Bíblia nos conta a história de um rei chamado Roboão. Esse rei chamado Roboão foi um rei que experimentou a respeito das consequências que traz uma vida egoísta. O Roboão, ele era filho do Salomão. Israel, ele teve 3 reinos, que é chamado de Reino Unido. O primeiro rei foi o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. Esses 3 reis reinaram sobre as 12 tribos de Israel, chamado de Reino Unido, e reinaram por muito tempo. Porém, a Bíblia nos conta que quando Salomão ele morreu, quem assumiu como rei foi o seu filho, foi o Roboão. E o Roboão, ele teve atitudes que realmente causaram um desastre para o seu reino, e não somente isso, um desastre para o povo como um todo. Pegue a sua Bíblia, abra em 2 Crônicas, vamos ler. Quais foram as atitudes egoístas do Roboão? 2 Crônicas, capítulo de número 10, versículo de número 1, até o versículo de número 19. Nós vamos ler bastante, então, por lermos bastante, eu vou explicar menos. Então, você vai prestar bastante atenção, tá bom? É uma história interessante e vai nos ensinar muito, a respeito do que acontece com pessoas que são egoístas. Diz assim: e foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai, Salomão, teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia-te tu, pois agora a dura servidão de teu pai, o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu. Roboão recebeu o conselho dos anciões que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno, bom e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Veja bem, Roboão, ele é coroado rei, e o povo faz um pedido a Roboão para aliviar o peso dos impostos que Salomão havia colocado sobre o povo. E o Roboão, ele vai pedir conselho para os mais velhos, para os anciãos. E o conselho dos anciãos é exatamente esse: seja bom, seja afável com o povo, dê uma boa palavra, conduza o povo de forma correta, e eles serão seus Timóteos, e eles servirão
a você. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que o teu pai nos impôs. E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou os conselhos dos anciãos. Ele deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Está aqui a posição de uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta, ela sempre vai ter a característica de desprezar outras pessoas. O primeiro erro e o grande erro deste rei foi exatamente isso. Ele estava em busca de pessoas para poder servir no seu reino. Ele estava procurando arrebanhar o povo. Porém, o egoísmo, gente, nos deixa cego. As pessoas que pensam somente em si, elas deixam de enxergar a vida, deixam de enxergar o próximo, deixam de enxergar a família, deixam de enxergar a própria igreja. O primeiro grande erro que esse rei cometeu foi o de desrespeitar as outras pessoas, de não pensar no próximo. E se nós formos analisar um pouquinho os dias que nós estamos vivendo, é exatamente isso que está acontecendo. Nós vivemos num momento onde as pessoas, elas não estão preocupadas com o outro, com o bem-estar do outro. Eu não estou falando nem daquele próximo, que não é tão próximo como a nossa família. Não estou falando dos nossos conhecidos. Infelizmente, isso está acontecendo dentro da nossa própria casa. Nós vemos pessoas, homens, tomados de um egoísmo tão grande, que consegue tratar aqueles que são do seu próprio sangue, a família de sangue. Nós pregamos na célula a respeito da família de sangue também nessa semana. A pessoa, ela é tão egoísta, que ela não consegue ter respeito com aqueles que são do seu próprio sangue. Nós vemos isso, homens desrespeitando, não considerando as suas esposas, pais que não consideram os seus filhos e filhos que não consideram os seus pais. Que mundo nós estamos vivendo? É um mundo de egoísmo. E dentro das casas nós enxergamos isso. Pessoas ali, embora tenham laços de sangue, sejam chamadas de família, o egoísmo não permite nem os laços de respeito. Quantas pessoas estão vivendo essa condição, desrespeitando, faltando com respeito dentro da sua própria casa. E nós vemos aqui um rei, o rei que deveria interceder pelo povo, desconsiderando a condição do seu povo. Uma das características principais do egoísmo é exatamente isso. Nós desconsideramos a necessidade do outro. Então eu pergunto para você, o quanto você tem considerado a sua família? O quanto você tem considerado a família de Deus, a família de fé que é a igreja?
o quanto você tem tratado a sua família de sangue com consideração e o quanto você tem tratado a sua família de Deus, a família da fé, que é a própria igreja, com consideração. Ou será que o egoísmo já cegou os seus olhos ou cegou os nossos olhos? Um outro erro desse rei foi seguir conselhos errados. E tem tantas pessoas destruindo a sua vida, pegando caminhos que não deveriam pegar, porque estão seguindo conselhos errados. Nós vemos o Roboão, em primeiro momento, fazendo o que é certo, indo até os anciãos, aqueles que são mais velhos, que têm mais experiência. E ele recebe desses mais velhos, sabe o que? Um bom conselho. Os mais velhos aconselham da seguinte forma: seja bom para o povo, seja bom para o povo, seja afável, seja um rei amável, seja um rei que conduza com boas palavras o povo, né? Porque se você for esse rei, tiver essas características, o povo ele sempre vai estar contigo. Porém, o Roboão ele desconsidera este conselho. E ele recebe e considera o conselho dos jovens, dos mais novos. Isso não quer dizer, né, que os jovens não saibam dar conselhos. Isso aqui não fala a respeito de idade, fala a respeito de maturidade. De maturidade. Quando fala anciãos e fala jovens, não é questão de idade, é a questão de maturidade. E nós vemos um rei, né, recebendo o conselho e aceitando o conselho de pessoas que não tinham a maturidade. E ele acaba caminhando por um caminho, colocando sobre um povo um jugo que já era muito pesado, um jugo que já havia sido imposto pelo Salomão, pelo seu pai. Ele acaba colocando um jugo ainda maior, algo muito pesado sobre o povo. Então, eu deixo, né, esse erro do Roboão como um alerta para a sua vida. Como é importante um conselho. Como é importante um conselho. Você tem procurado pessoas com maturidade para receber bons conselhos? Sim ou não? Nós vemos dentro da igreja pessoas que se aconselham na internet. Sabia que tem muitas pessoas que buscam conselhos na internet? Né, buscam conselhos no Google, né, o que eu tenho que fazer com a minha vida financeira, né, prefere fazer um acesso ao Google do que vir num culto de quinta-feira, né, que nós focamos exatamente na vida financeira. De quem você quer receber conselhos? Tem pessoas que buscam na internet pastores de diversas igrejas, de diversos lugares, às vezes que nem conhece, e se aconselham ouvindo, né, aquilo que está registrado e gravado dentro da internet. Eu acho isso, gente, uma tremenda loucura. Né, uma vez que Deus tem levantado homens de Deus, mulheres de Deus tão sábios dentro da igreja. E, infelizmente, muitos, né, eles partem o quê? Né, para essa prática, para essa facilidade. E eu até entendo por quê. Sabe por quê? Porque quando você escuta um vídeo ou recebe um conselho, né, de alguém lá da internet, né, e se você não gostar do conselho, sabe o que você faz? Né, você deleta. Né, você muda de página. Eu entendo, sim, que quando nós damos um conselho para uma pessoa, né, já fica muito mais difícil de deletar isso. E nós vamos vivendo esse tipo de relacionamento, onde você tem buscado os seus conselhos. O Roboão teve 2 conselhos, 2 grupos de conselheiros, aqueles que eram maduros e aqueles que não tinham maturidade. E eu sei que nós estamos diante disso todos os dias da nossa vida. Nós não desprezamos os jovens, porém nós também não desprezamos, né, os anciãos. É tão importante a gente entender que dentro da igreja que Deus nos colocou, existe o sustento para todas as áreas da nossa vida. Eu faço questão de dizer isso no dia aqui da Santa Ceia. Aqui dentro da igreja, nessa mesa, nesse altar, tem o alimento necessário para a sua vida. E se você compreender isso,
nada vai lhe faltar. Amém? Você crê nisso? E o Roboão, talvez um dos maiores erros que ele cometeu, foi esquecer de Deus. Ele abandona, assim como Salomão, o seu pai, abandonou a presença de Deus, ele faz da mesma forma. Ele abandona Deus. Sabe por quê? Porque o egoísmo também nos leva para esse caminho. O caminho de abandonar a Deus. Mas como isso é possível? É possível sim, porque cada vez mais as pessoas vão olhando para dentro de si, vão olhando para o seu bem-estar. E buscar a Deus, estar na presença de Deus, exige muito da gente, exige disposição de estar no culto, existe disposição de estar no discipulado, existe a disposição de estar numa célula, numa reunião de oração. Então exige sim, buscar a Deus, vai exigir de você. Você saiu da sua casa, você saiu do seu lar, você está aqui, investindo o seu tempo, investindo horas de um dia tão importante como é o dia do domingo, e você entende isso. E o que acontece é que quando nós somos dominados pelo egoísmo, o que nós queremos é apenas o nosso bem-estar. Então nós vamos deixando todas essas coisas de lado. E daqui a pouco, nós acabamos, como muitos personagens bíblicos acabaram, inclusive Salomão e Roboão, distantes da presença de Deus. Essa decisão desse rei, gente, causou algo terrível para o povo. Foi a partir dessa decisão que uma guerra civil aconteceu, no povo de Deus. Esse povo ele passa a ser dividido agora em duas partes, e isso foi algo tão terrível, que o povo nunca mais foi o mesmo a partir disso. O egoísmo, ele causa uma divisão. E quantas casas não estão divididas por causa do egoísmo? Quantas famílias não são divididas porque já foram dominadas pelo egoísmo? Isso dentro da nossa casa. Não, eu quero isso. Por quê? Porque isso é melhor para mim. Ou seja, pensamos em nós e deixamos de pensar como um todo. E isso acontece dentro da igreja também. Nós também temos essa tendência, às vezes, de pegar o caminho que é o caminho mais cômodo para a nossa vida. E nós temos que lutar todos os dias em relação a isso. O egoísmo de Roboão dividiu um reino. E o povo de Deus nunca mais foi, da mesma forma como era quando o reino era um reino unido. E essa divisão não parou por aí. Porque a gente pensa, mas dividiu e ficou dois reinos fracos. Esses dois reinos caíram, na mão de exércitos estrangeiros. Os dois reinos agora foram levados cativos, viveram cativos. Um pelo Império Assírio e outro pelo Império Babilônico. A divisão nos enfraquece. O que acontece é que o egoísmo nos divide. O egoísmo nos divide. E nós temos que zelar em relação a isso. O egoísmo divide uma casa. O egoísmo divide uma igreja. E nós temos que lutar contra isso. Tudo o que é dividido é enfraquecido. Eu falo para você, homem, eu falo para você, mulher. Tome cuidado dentro da sua casa com esses desejos egoístas, porque se a sua casa for dividida, tudo que é dividido é enfraquecido, se torna fraco, Então um reino que era um reino poderoso, um reino que conquistou nações, saiu lá do Egito, conquistando, tomou a terra que Deus havia prometido, agora se torna um reino dividido, um reino fraco, sabe por quê? Por causa de uma única pessoa, por causa de um rei que foi egoísta, que pensou só em si. Ele poderia ter ouvido os conselhos daqueles que eram mais sábios, daqueles que tinham maturidade, mas ele não ouviu, porque o egoísta, ele é surdo, os ouvidos do egoísta são surdos, e ele não ouviu, e por não ter ouvido,
O seu reino foi dividido. Ele ficou de um lado e o Jeroboão ficou de outro lado. Nunca mais o povo de Deus foi como era quando o reino era unido. Tudo o que é dividido é enfraquecido. Os dois reinos passaram agora por um cativeiro. Por causa do quê? Por causa do egoísmo. Meu irmão, nós precisamos nos unir. E eu reforço aquilo que eu ministrei já no domingo passado. Não é uma união dentro de uma instituição chamada igreja. Não é uma união dentro de uma sociedade chamada família, mas é uma união de coração. É um coração entrelaçado. E sabe o que acontece? Sabe o que nos distancia? É justamente esse negócio chamado egoísmo. É de pensar apenas em si. E esse egoísmo tem dividido casas, tem dividido famílias e, infelizmente, tem dividido tantas igrejas por aí. Nós vemos tantas igrejas surgirem, tantas igrejas, e glórias a Deus, né, porque a gente prefere que abram igreja do que bares, é óbvio, mas o jeito que isso vai surgindo, de egoísmo, de pessoas que não sabem flexibilizar os seus pensamentos, não sabem se relacionar, e o egoísmo nos tira exatamente isso. Um pouco mais para frente, nós vamos ver, se você continuar lendo, você vai ver, né, que o faraó, lá o rei do Egito, futuramente ele invade Israel. E é interessante que ele invade e ele toma toda a riqueza de Roboão, inclusive até mesmo os escudos de ouro que havia sido feitos por Salomão. Ou seja, toda nossa atitude gera uma consequência na nossa vida. O erro de Roboão gerou uma consequência muito grande. O que ele tanto queria, que era o quê? Mais impostos, mais dinheiro. Ele acaba perdendo lá na frente. O egoísmo, ele nunca vai prosperar. Entenda isso. Pessoas que são individualistas, pessoas que acreditam que sozinha caminham mais rápido. É verdade, o sozinho, aquele que é sozinho pode até caminhar mais rápido. Porém, aqueles que caminham junto chegam mais longe. E é isso que nós queremos. Nós queremos caminhar juntos. Sabe por quê? Porque nós temos os céus como nosso objetivo. Amém? E nós não podemos ser egoístas. E qual é o tempo que nós estamos vivendo? O apóstolo Paulo, ele ensinou Timóteo a respeito do mundo que ele enfrentaria. E eu quero ler com vocês 2 Timóteo 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Paulo, ele diz a Timóteo o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Olha essa palavra, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo é este: destes afasta-te. Você percebe que esse alerta do apóstolo Paulo para Timóteo é um alerta para cada um de nós. Porque nós vivemos exatamente esses dias. Nós vivemos
dias trabalhosos. Né? Nós temos a nossa reunião de presbitério, a gente conversa bastante. Né? Eu ouvi o pastor falando algumas coisas, fazendo alguns comentários, né? Conversando com a gente. Né? E, lógico, a gente fica muito preocupado, né? Com a igreja como um todo. E quando a gente fica preocupado com a igreja, nós vamos orar, nós vamos buscar ouvir a voz de Deus. E ao fazer isso, era exatamente isso que Deus falava no meu coração, pastor. Ele dizia assim, olha, sabe, você ainda não está entendendo que esses dias que vocês estão vivendo, que o mundo passa, são dias trabalhosos. Sobrevirão tempos trabalhosos. E isso, gente, assim, falou muito ao meu coração. Sabe por quê? Porque nós achamos, né, que as coisas vão ficar bem quando nós não tivermos trabalho. Mas quando nós não tivermos trabalho ou alguma coisa para vencer como objetivo dentro da igreja, alguma coisa está errada. Sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo esses dias agora, tempos de muito trabalho. Por isso nós estamos reunindo, convocando desesperadamente Timóteos, homens e mulheres, para servir na casa de Deus, como Timóteo serviu, com o coração de Timóteo, não com o coração de Roboão, mas com o coração de Timóteo. Não com o coração de Roboão egoísta que buscava o seu próprio interesse, mas com o coração de Timóteo, que buscava o bem-estar, o que é melhor para o povo, em prol até mesmo do seu bem-estar. E isso não é fácil. Nós estamos vivendo dias de muito trabalho. E isso não se relaciona só à igreja. Você tem que olhar para a sua casa e ter isso como um alerta para a sua vida. Ah, não, Du, mas na minha casa está tudo bem, está tudo bom, está tudo tranquilo, tome cuidado. Porque isso é um alerta. São dias de luta, são dias de trabalho, nós não podemos ficar sossegados em relação a isso. Sabe por quê? Porque as características das pessoas hoje são exatamente essas. O Paulo diz assim que haverá homens amantes de si mesmo. E não é difícil de encontrar isso, gente. Amantes de si mesmo, ou seja, egoístas, que não se preocupa com o outro. E quando a gente daqui da igreja olha para o mundo, né, isso nos dá até um conforto. Mas será que não, essas características não têm dominado a nossa vida aqui dentro da igreja? Será que nós não estamos tendo essa mesma atitude? Será que nós também não somos homens amantes de nós mesmos? Que procura apenas o nosso bem-estar, e a gente não consegue, talvez, olhar para as outras pessoas, para a nossa casa, para a nossa família, para a sociedade que nós estamos inseridos, com os olhos que não sejam olhos egoístas. O apóstolo Paulo fala de avarentos, glórias a Deus, porque não tem ninguém aqui assim, amém? Não tem ninguém aqui assim, mas nós temos que fugir disso. O Lu, quando ministrou na quinta-feira, ele falou a respeito, né, de ser pessoas, né, generosas. Falar a respeito da generosidade para com a igreja, mas também da generosidade para com as outras pessoas. Né, o Edinho, meu discípulo, né, eu convoquei todos os meus discípulos para estar no culto. Falei, ninguém vai faltar no culto. Né? E aí o Edinho colocou lá, não esqueça da oferta alimento. Tem muitas pessoas precisando. Foi mais ou menos isso que ele colocou. Eu achei interessante dele ter lembrado da oferta alimento. Isso é o quê? São a posição, e o pensamento e o coração de pessoas que são generosas. Às vezes nós falamos assim, eu já sou dizimista, eu já sou ofertante. Glórias a Deus por isso. Mas precisamos ser mais generosos, muito mais generosos, mais do que nós somos, presunçosos, soberbos, pessoas que se colocam acima das outras. E quem quer ser Timóteo não pode ter essas características. Ser uma pessoa
que se coloca acima das outras. Não existe isso dentro do reino de Deus. A Bíblia nos diz, né, que aquele que quer ser realmente maior, que sirva, que aprenda a servir, que aprenda a ser Timóteo. E essa é a nossa luta. E uma expressão que o apóstolo Paulo alerta Timóteo, ele diz assim: vai surgir, serão dias trabalhosos, sabe por quê? Porque vai surgir homens e mulheres sem afeto natural, sem esse laço de relacionamento de amor. Ontem o pastor começou o culto falando exatamente a respeito desse amor. O Paulo está alertando a Timóteo que vai surgir homens que não terão esse afeto natural, não vai ter esse tipo de ligação. Pessoas que vão ficar distantes uma das outras, né? Inclusive, serve até para mim, né? Esses dias eu estive pensando, né? A minha mãe mora aqui em Campinas, não mora longe, né? E às vezes, né, eu fico meses sem ver a minha mãe, né? E a minha mãe já está ficando, se eu estou ficando velho, né, a minha mãe também. E eu fiquei pensando, será que não está me faltando esse afeto natural? Será que isso não está recaindo? Você entende como a palavra de Deus é poderosa? Nós vamos perdendo esses laços dentro da nossa família de sangue, mas nós vamos perdendo os laços dentro da igreja. Aquela ligação, aquele afeto, aquele carinho que nós tínhamos, que é algo que tem que ser natural entre os nossos relacionamentos, nós vamos perdendo. Ah, mas nós vivemos aí mais de um ano isolados na pandemia. Então agora é o momento de nós nos levantarmos e fazermos a diferença. Nós precisamos voltar, gente, restaurar e recuperar isso. Sabe por quê? Porque senão nós vamos entrar dentro dessa categoria. Quando eu pensava e perguntava por que são dias trabalhosos, porque são tempos trabalhosos, sabe por quê? Porque essas características, elas têm brotado dentro da igreja. Nós temos perdido esse afeto, esse carinho, esse relacionamento. Nós temos perdido essa proximidade. E eu creio que essa é a maior característica da nossa igreja. A maior característica. Essa semana eu fiz uma maratona de visitas, né? Fico feliz que muitos que estão aqui, né, foram frutos de uma visita, né, que eu fui visitar, faço questão, mas não fui visitar para cobrar de estar na igreja. Eu fui visitar para dar um abraço, para dizer que o quanto nós amamos cada pessoa, que os nossos laços não são religiosos, Nós temos um laço que foi produzido na cruz do Calvário, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado. O que nos liga é muito mais do que uma placa de uma igreja. Eu fui na casa de muitas pessoas, eu dizia assim: eu estou aqui para te dar um abraço. Aí a pessoa fala: ai, pastor, eu não estou indo no culto, né? Eu falo assim: não estou nem aqui por isso. Mas, na verdade, também. Né? Mas eu estou aqui para te dar um abraço, para dizer que eu te amo, para dizer que nós estamos juntos no mesmo propósito, na mesma missão. E sabe o que eu identifico? Eu identifico exatamente isso, né? Esse afeto natural, essa proximidade, ela está sendo perdida. Está certo, nós estamos fazendo célula online, muitos discipulados online. Eu creio que daqui a pouco não vai ser mais necessário, porque a gente vai estar sendo liberado para isso. Eu creio no nome de Jesus. Porém, esse afeto natural, esse relacionamento, essa proximidade, nós precisamos restaurar. Quanto tempo faz que você não chama alguém para comer na sua casa? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não pega uma pessoa no final do culto aqui e diz assim: vamos rachar um frango? Vamos lá na minha casa, vamos comer junto. Quanto tempo faz, né, que você não convida um irmão para estar junto de você, para estar perto de você? Eu acredito que muitos realmente faz já muito tempo que não faz isso.
Sabe por que os dias são trabalhosos? Porque nós vamos absorvendo essas características. Nós vamos nos tornando egoístas, nós vamos nos tornando avarentos, presunçosos, nós vamos nos tornando soberbos, nós vamos perdendo esse afeto natural, e o pior de tudo, que com tudo isso, nós vamos nos tornando pessoas irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Gente, nós entendemos que dentro de um grupo de pessoas sempre vai existir questões de relacionamento para poder resolver. Nós não temos a utópica pretensão de achar que isso nunca vai acontecer. Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto que as pessoas, eu falo igreja, ela vai se tornando cada vez mais irreconciliáveis. Sabe, nós enfrentamos lutas hoje dentro da igreja de relacionamentos. E nós ministramos a palavra de Deus. Nós ensinamos a respeito do amor de Deus, mas o que eu vejo é exatamente isso acontecendo. Né? As pessoas, pelos seus interesses, pelo seu egoísmo, elas vão ficando irreconciliáveis, perdendo a capacidade de se reconciliar, de estar junto novamente. E se fato é que todos nós teremos problemas em relacionamento e temos que aprender a enfrentar, se nós perdemos a capacidade de nos reconciliarmos, nós vamos ficar cada vez mais distantes, cada vez mais egoístas. A característica do povo de Deus é exatamente isso. Nós não somos perfeitos nos nossos relacionamentos. Seremos lá nos céus. Teremos dificuldades. Eu nem sempre vou falar aquilo que você quer ouvir. E eu entendo que nem sempre eu vou ouvir vou gostar daquilo que você está falando. Eu entendo isso. Porém, é essa capacidade divina de reconciliamento, de nos reconciliarmos, que faz da gente uma igreja. É exatamente isso. E nós não podemos perder isso. Eu vejo hoje em dia, sabe, lutas dentro da família. Né? O marido que tem a dificuldade de se reconciliar, de se colocar junto novamente com a esposa. Marido com a esposa, esposa com o marido. Pais que não falam com os seus filhos. Vocês sabiam que existe isso dentro da igreja? Dentro da igreja. Pais que não falam com os filhos. E filhos que não falam com os seus pais. Nós vamos perdendo, sabe, porque os tempos são trabalhosos, e é trabalhoso para a gente, realmente, nós somos pastores da igreja, a gente tem que tratar disso, é muito mais trabalho, coisas que eram simples de se resolver, há um tempo atrás, hoje é muito mais complexo, sabe por quê? Porque o coração das pessoas se tornaram egoístas, ninguém quer abrir mão de nada, ninguém quer abrir mão de nada. Todo mundo tem certezas que são totalmente absolutas na sua mente. Ninguém dá um passo atrás. Ninguém estende a mão para dar um aperto de mão, ou abre os braços para dar um abraço, a fim de trazer reconciliação. E nós não podemos ser dessa forma. Nós somos uma igreja, nós somos o povo de Deus. E aqui na igreja, nós aprendemos a nos reconciliar. Sabe o que é reconciliar? É dar um abraço e falar assim, olha, me perdoa, vamos corrigir tudo isso, vamos seguir em frente, vamos procurar ser melhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você, sabendo que tinha algo estranho no seu relacionamento, você deu um abraço e falou assim, olha, me perdoa, vamos seguir em frente, vamos ser melhor. Vamos perdendo a capacidade de reconciliar, né? Cruéis. E quando a gente ouve a palavra cruel, é fácil, mais uma vez falando, entender crueldade fora da igreja. Mas sabia que existe crueldade dentro da igreja também? Existe crueldade dentro da igreja. Pessoas que, quando poderiam ser melhores para as outras, são péssimas,
são péssimas. Ah, mas isso acontece dentro da igreja, acontece dentro da igreja. Sabe por que os dias são trabalhosos? Por causa exatamente disso. Nós vamos, ao invés de sermos bons, amáveis, afável, que é a expressão dos anciãos, para Roboão, seja afável, seja uma pessoa amável, seja uma pessoa bem vista. Ele rejeitou isso e nós também vamos rejeitando isso. E esses laços de crueldade, pessoas que sentenciam outras pessoas, condenam. Gente, a nossa palavra, ela tem muita importância. As nossas atitudes são importantes. Nós vivemos num mundo onde as coisas parecem que nada é relevante. Dentro da igreja, não. Tudo que nós falamos, as nossas atitudes, elas são importantes. E nós temos que tomar muito cuidado com elas. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Eu poderia ficar a manhã inteira falando a respeito disso. Sabe por que ficou difícil o reino do Roboão? Porque ele foi egoísta. Sabe por que os tempos são trabalhosos? Porque, infelizmente, nós temos uma tendência a trazer essas características para a nossa vida. Porém, eu não quero ficar só nisso. Eu quero partir para a segunda parte aqui, onde Paulo, ele fala a respeito de Timóteo. Olha que coisa interessante. 2 Timóteo, capítulo número 3, versículos de número 10 e 11, diz assim: Tu, porém, olha que coisa, olha o que Paulo está falando. Tu, porém, você, Timóteo, tens seguido a minha doutrina. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ele está falando de Timóteo. A parte A do versículo fala de Timóteo. Ele fala assim: mas Timóteo, você tem seguido a minha doutrina. A minha doutrina. Sabe por que os tempos são trabalhosos? Porque nós não compreendemos isso. Paulo está dizendo assim que Timóteo era quem ele era, porque ele seguia a doutrina, sabe de quem? Do apóstolo Paulo. Essa igreja, ela tem uma doutrina. Essa igreja, ela tem uma doutrina. E essa doutrina é dada pelos pastores dessa igreja. E eu não quero que você entenda mal, mas eu tenho que falar isso. Existe uma doutrina dada pelos pastores da igreja. O que é uma doutrina? É uma percepção bíblica, percepção do mover e do agir de Deus, que Deus nos dá. Então existe uma doutrina nessa igreja. Por exemplo, nessa igreja aqui, a gente não falta em culto. Amém? Nós não falta em culto. Não falta, e a gente pega no pé. Por quê? Porque nós entendemos que essa reunião, ela não é importante, ela é fundamental. Isso é uma doutrina. Eu conversava esses dias com uma pessoa que está querendo chegar, está chegando à igreja, e eu questionava, né, você tem faltado no culto, fui questionar. Ai, mas, pastor, eu fui no culto, aí falou de um culto há 3 semanas atrás. Eu falei, mas você não foi semana passada? Você não foi na outra? Ah, mas eu fui três semanas atrás. Ah, mas 4 semanas atrás você não foi. Ah, mas eu fui há 5 semanas atrás. É um entendimento que não cabe na nossa doutrina. E eu tive que chamar a pessoa e falar assim, olha, eu vou te explicar algo aqui na igreja. Na igreja, nós temos a nossa doutrina. A nossa doutrina. Sabe, a doutrina do presbitério, dos pastores aqui dessa igreja. E aqui, a gente não falta em culto. Nós não faltamos em culto, não. Ah, mas é assim, pastor? Eu falo assim, aqui é assim. A banda toca assim aqui. Você quer fazer parte dessa igreja? Você quer fazer parte? Porque vir à igreja você pode vir. Mas fazer parte dessa igreja você vai ter que entender isso. Aqui,
Nós não perdemos programações da igreja. Não perdemos. Se é acampamento, nós está lá, junto. É doutrina da igreja. Final de ano que está chegando aí, o que a gente faz? Vai todo mundo cultuar a Deus e depois comer o frango frio. Né? Vamos todo mundo junto. Agora tem que está esquentando agora, graças a Deus. Está todo mundo junto lá. Nós passamos juntos. Sabe o que é isso? É doutrina da igreja. Eu falei, final do ano, você é essa igreja? Você faz parte dessa igreja? Então você vai ter que estar com a gente lá. Vocês vão ter que estar com a gente lá no final do ano. Vai passar o final do ano com a gente. Ai, mas é assim da igreja. A igreja da outra igreja é da doutrina do outro pastor. Aqui é assim que funciona. Aqui nós fazemos discipulado. Sabe? Nós fazemos discipulado aqui. Nós nos reunimos uma vez por mês para ouvir. E nos reunimos uma vez no mês para poder ensinar, direcionar e falar. É a nossa doutrina. É a nossa doutrina. Aqui nós fazemos célula. Célula. Sabe o que é a célula? Uma vez na semana, 1 hora, você vai se reunir para ouvir uma palavra. Se você é um líder, você vai se reunir para pregar essa palavra, ministrar essa palavra. Aqui nós fazemos célula. É a nossa doutrina. É a nossa doutrina. Sabe mais? Nós oramos. Né? Inclusive, ontem a oração foi uma bênção aí, né? Clebinho está vindo ao sábado pela manhã, né? Ao vivo, né? Fazendo louvor ali. Está muito bacana, muito gostoso. Nós nos reunimos. Aqui se faz parte dessa igreja, e você faz parte desse discipulado, né? Você tem um dia da oração que você vai ter que apoiar o seu discipulador para poder orar. Sabia disso? Né? No meu caso, agora foi para sexta. Né? Sexta-feira. Né? Já estou dando um toque aí, por isso eu pedi para os meus discípulos, ninguém falta hoje. Né? Sexta-feira. Esse mês aqui, mês 10, nós estamos orando sexta-feira. Ah, pastor, eu tenho que vir. Você faz parte dessa igreja? Você faz parte dessa igreja? Você está envolvido com essa doutrina que Deus tem nos dado? Porque essa é a realidade. Se você ama estar fisicamente aqui, mas não ama a doutrina, não compreende isso, os dias serão ainda mais trabalhosos. Serão ainda mais trabalhosos. E eu aprendi algo com o pastor Danilo esses últimos dias. Se a igreja precisa aprender, tem que ter alguém para poder falar e ensinar. Então, existe aqui a nossa doutrina. A nossa igreja é desse jeito, é dessa forma. Ah, mas a pessoa falava, a igreja de vocês é muito pegajosa, né? Eu falei assim, a nossa igreja é muito de comunhão. Se você quiser usar a palavra pegajosa, pode usar. E também eu até gostei mesmo, somos desse jeito mesmo. Aqui, se você faltar no culto, e a gente sacar que você está faltando no culto, eu vou lá na sua casa. Nós vamos ligar para você. A gente faz uma lista aqui. Edinho faltou no culto. Né? E sabe o que acontece, Edinho? Né? Às vezes, domingo à noite, né? Fulaninho não fez célula. Né? Ontem eu liguei para todos os meus discípulos aí. Você entregou relatório? Não. Por que você não entregou? Estou de olho. Nós temos uma doutrina aqui. Sabe por que os dias são trabalhosos, os tempos são trabalhosos? Porque nós precisamos entender isso. E viver de acordo com isso. Diz mais. O apóstolo Paulo disse assim, Timóteo, tu tens seguido a minha doutrina, mas também o meu modo de viver. O meu modo de viver. Gente, é uma bênção ser um pastor de uma igreja. Não existe nada melhor do que isso. É uma bênção poder, eu sou muito privilegiado, sabe por quê? Porque eu posso acordar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, estar aqui para poder abrir a igreja para poder orar. Não é só eu que penso assim, não. Né? O pastor Brás que está aqui comigo essa semana, pensa mesmo, é uma bênção de Deus. Sabe, tem um negócio que diz assim, é um sofrimento ser pastor. É um sofrimento. Gente, é uma bênção ser pastor. É uma bênção. Não existe maneira melhor de se viver nessa terra.
É ótimo ser pastor. É ótimo ter uma família entregue ao reino de Deus. Isso é bênção de Deus. É ótimo viver assim. Quando eu falo a respeito da nossa doutrina, de você fazer um discipulado, de você fazer uma célula, de você vir orar, de você estar envolvido nas pregações da igreja, sabe por quê? Porque esse é o nosso modo de viver. Esse é o nosso modo de viver. Olhe para todos os pastores dessa igreja e você não vai encontrar algo diferente disso. Olhe para um pastor dessa igreja e veja, nós fazemos o nosso discipulado, nós fazemos a nossa cela parece a fotinha ali. Nós estamos na reunião de oração, estamos juntos na reunião de oração. E quando nós não estamos presencialmente aqui, nós nos conectamos, e na maior parte do tempo, para poder participar também. Sabe por quê? Nós não estamos entregando a vocês uma filosofia, ou uma religião. É uma doutrina, mas é um modo de viver. É um modo de viver. E aqueles que estão mais próximos da gente, sabem e entendem isso. Então, o que nós convidamos cada um de vocês é para ser Timóteo. Sabe por que nós convidamos cada um para ser Timóteo? Porque nós também somos Timóteo. Não adianta achar que pode dar certo alguma coisa, se não partir da gente. Então, existia aqui a doutrina do apóstolo Paulo, que Timóteo vivia, o modo de viver, a intenção. A intenção. Paulo está dizendo assim que a intenção que tinha dentro do coração do Paulo era a mesma intenção que tinha dentro do coração de Timóteo. Sabe, nós temos muitas boas intenções para a igreja. Nós queremos avançar com a igreja. Nós queremos conquistar esse bairro aqui, amém? Nós queremos cuidar das pessoas individualmente, como nós cuidamos, pastoreando individualmente, nós temos tanta intenção. Mas essa intenção não pode estar aqui. Por isso o nosso coração tem que estar entrelaçado. Entrelaçado. O Timóteo poderia ter sido egoísta e poderia ter respondido para Paulo: Paulo, você está preso. Agora vai ser a minha intenção. Agora vai ser a minha doutrina. Agora vai ser o meu modo de viver. Paulo estava preso. Mas Timóteo não agia dessa forma. A ponto do próprio Paulo falar: você tem vivido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção e a minha fé. A minha fé. A semente de fé que estava no coração de Timóteo, ela saiu do coração de Paulo. E nós temos fé, nós cremos no poder de Deus, nós cremos num propósito divino para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa casa. Longanimidade, amor e paciência. Isso era o que Timóteo estava vivendo. Timóteo não era egoísta. Timóteo captava aquilo que estava no coração do Paulo e trazia para a sua própria vida. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15, eu encerro lendo esse texto. A palavra de Deus diz assim: tu, porém, esse é um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e o que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Pois você, Timóteo, permanece firme naquilo que você tem aprendido. Nós temos procurado ensinar a igreja, direcionar a igreja. Você quer ser um Timóteo? Permaneça firme naquilo que tem sido ensinado. Permaneça firme. Está certo que Timóteo, desde criança, pela sua mãe e pela sua avó, já estava sendo conduzido a Cristo. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo coisas mais amplas. Permanece firme nas sagradas escrituras, porque você vai se tornar sábio para a salvação.
E é uma expressão muito diferente da que nós costumamos ler e ouvir na Bíblia. Sábios para a salvação. Sabe que nós estamos levantando aqui homens e mulheres com essa sabedoria. Sábios para a salvação, para conduzir a sua casa, a sua família, a sua vida para essa salvação. Sábios a ponto de alcançar o coração de outras pessoas e conduzi-las para a salvação. Sabe, o egoísmo talvez seja um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje. Talvez o egoísmo seja um dos maiores problemas que nós enfrentamos dentro da própria igreja. Sabe por que são dias trabalhosos? Por causa disso. O texto que nós lemos, todas as características, se você perceber bem, vai levar ao egoísmo. O egoísmo ele precisa ser retirado de dentro de nós. Porque quando ele for retirado de dentro de nós sim estaremos preparados, né, para cumprir com aquilo que Deus tem para a nossa vida. A nossa igreja, ela tem uma direção. Nós temos uma doutrina. Nós temos um modo de viver. Nós temos uma intenção. Nós temos uma fé. Nós temos uma visão muito clara. Muito clara. E o que nós fazemos neste momento é convidar cada um de vocês a estar junto com a gente. É isso que nós estamos fazendo. Levantando um exército de Timóteos, de homens e mulheres que compreende tudo isso. Deixa de lado o seu egoísmo para viver aquilo que Cristo quer que nós vivemos. Amém? Você crê nisso? Você é essa pessoa? Eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Roboão, quando ele assume o reino, ele recebe um bom conselho, mas o egoísmo não permite que ele aceite esse conselho. E nós vemos um homem que foi marcado porque dividiu um reino, porque levou esse reino à destruição. Um homem que queria ainda mais riquezas, e por querer ainda mais riquezas de uma forma egoísta, acabou perdendo muitos valores. Porém, nós vemos o Timóteo. Nós vemos Timóteo como um homem que não tinha esse negócio chamado egoísmo. Um homem recomendado pelo seu líder apóstolo Paulo. Paulo disse: eu vou enviar uma pessoa que de igual sentimento não existe. Um homem que de igual sentimento não existe. Todos buscam o seu interesse. Todos os demais são egoístas, porém Timóteo não é. E é essas pessoas que nós estamos procurando. Vivemos dias trabalhosos. São dias trabalhosos, sabe por quê? Por causa desse egoísmo. Meu irmão, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se existe em nós esse egoísmo e retirar isso de dentro de nós. Talvez esse egoísmo tenha surgido de uma forma sutil, e é geralmente dessa forma que o egoísmo domina a nossa vida. Talvez você já tenha sentido na sua vida o reflexo desse egoísmo. Nós falamos de tantas coisas aqui, de avareza, pessoas que perderam a capacidade de se reconciliar. Talvez o egoísmo já tenha dado fruto na sua vida. Porém, Deus nos dá uma direção. E qual é a direção? Seguir rumo àquilo que Deus tem nos dado. Seguir na doutrina que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Observando o nosso modo de viver, nossa fé, a nossa intenção.
Deus tem para a nossa vida. Se você observar isso, Deus vai lhe dar sabedoria para a salvação da sua casa, da sua vida, da sua casa, das pessoas que você ama, das pessoas que estiverem ou cruzarem o seu caminho. Para isso nós fomos chamados. Senhor, eu oro por cada um aqui nesta manhã. Pai, que o Senhor nos alerte, que o Senhor, ó Pai, através dessa palavra, nos livre de ser Roboão. Nós não queremos ser egoístas, não queremos dividir, mas nós queremos ser Timóteo, ó Pai, que enfrentou um mundo tão terrível, tão quanto o mundo que nós enfrentamos hoje. Mas o Timóteo, ele venceu. Ele venceu porque ele compreendeu a sua função, porque ele compreendeu o coração do seu líder, viveu a sua doutrina, o seu modo de viver, a sua fé, a sua intenção, o seu amor, a sua longanimidade, e colheu porque compreendeu isso. Da mesma forma, Pai, nós oramos por cada um, que nós possamos compreender, e ao compreender, sermos cheios da sua unção, e ao sermos cheios da sua unção, seguirmos na direção que o Senhor tem nos dado, no nome